Pode começar, Benhur. Pessoal, boa noite a todos mais uma vez. Satisfação enorme ter todos vocês aqui. Nós estamos mais um dos eventos da Associação Brasileira de Treinadores de Futsal, dentro da nossa agenda como coordenador acadêmico. Hoje a gente traz um quadro aqui chamado Frente a Frente, com dois associados. Convidado para a noite aqui é o técnico alemão, um ex-atleta, formado na educação física, pós-graduado em gestão de pessoas. Por onde passou, sempre deixou um legado muito interessante, tanto quanto atleta, bem como também atuando dentro das quatro linhas aí como um profissional. O quadro Frente a Frente, ele abre dentro da associação uma possibilidade sempre de trazer um desses nomes importantes do futsal para esse momento, técnico do Praia Clube, atual campeão da Taça Brasil, e ao mesmo tempo dois dos nossos associados aqui, que são também pessoas que trabalham no dia a dia dentro da modalidade de futsal e fazem parte dessa associação. Para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui, sejam os nossos alunos acadêmicos da Universidade de Passo Fundo, sejam a comissão técnica do Alemão, que estendo aí os parabéns pela conquista atual, todos vocês sempre estão convidados a participarem da Associação Brasileira de Treinadores de Futsal. A ideia da associação sempre foi fortalecer a classe, fortalecer a modalidade, levar conhecimento, criar oportunidades, fazer um network muito interessante, como é o caso aqui nesse momento. Então, encerrando essa abertura, passar a palavra rápida aí para o doutor Roberto, e depois encaminhamos aí para o João, para o Matheus e para o Alemão, que é a estrela da noite. Boa noite novamente, agora de modo mais formal, professor Benhur. Obrigado aí mais uma vez pela organização do evento e essa coordenação toda, né? Cumprimentar o professor Alemão, um amigo aí que temos aí no futsal. Parabenizá-lo aí pela última conquista, pelo seu trabalho todo aí já de alguns anos no Praia, né? Muito vitorioso. Cumprimentar também os associados, o Matheus e o João, que vão participar dessa atividade, né, criada pela associação, e cumprimentar todos os associados aqui presentes, os acadêmicos, os demais aqui presentes, desejar seja uma boa noite, que vocês possam aproveitar, todos, cada um com seus objetivos aqui, né, que possam aproveitar os conhecimentos, debater. Isso é muito legal, isso é muito válido. Essa é a ideia da associação, é criar conhecimento, criar oportunidade para os associados para estarem envolvidos, para participarem. Então, que seja uma noite bacana e que todo mundo aproveite da melhor forma. Uma boa noite. Vamos lá, então, passando a palavra aí para os nossos associados, Matheus, João, fiquem à vontade para começar o bate-papo com o Alemão. Vocês que mandam. Tudo bom? Boa noite, pessoal. João, vou começar então. Pode ser? Primeiro, Alemão, quero te parabenizar aí pela tua trajetória. Eu acho muito interessante quando a gente consegue parar um pouco e refletir sobre as nossas ações durante o dia a dia, né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho a tua história, além do que eu já conhecia por ver na televisão, por atletas que passaram pela gente e já passaram por ti também. E acho que falta um pouco isso, né? A gente conseguir olhar, parar, refletir das coisas que aconteceram já anteriores e ver a construção de um treinador, né? A gente que é um pouquinho mais novo, né? Tem sempre vocês como exemplo. Eu acho que esse espaço é um espaço formidável para isso, né? A gente conseguir construir aí conhecimento e ao mesmo tempo também aprender com vocês, né? Que eu acho que é o principal. Quero primeiro te agradecer também todo mundo, agradecer o convite, professor Benhur, agradecer ao professor Moreto também, que acredito que tenha feito o intermédio, acho, que é aqui da nossa cidade. Tive a oportunidade de trabalhar com ele lá também.
E a minha, eu tenho muita curiosidade e vivencio um pouquinho isso aqui nos jogos universitários com as equipes que a gente tem e também na questão da Taça Brasil. Queria que tu, antes de tudo, falar um pouquinho da tua trajetória pro pessoal, tanto como atleta quanto treinador, e já inserir a primeira pergunta, que é passar um pouquinho qual é a diferença de jogar uma Taça Brasil, que é uma competição curta, e a diferença de jogar ligas como as estaduais e a Liga Nacional. Então, se tu puder inserir uma pergunta como essa, junto com a tua trajetória, eu te agradeço. Vamos lá. Boa noite a todos aí. Prazer imenso estar podendo participar. Agradecer o convite do professor Benhur aí e a todos os associados, né? Prazer imenso estar participando mais uma vez, né? Espero que eu consiga responder todas as perguntas. Aquela que eu não souber, eu garanto que eu vou tentar buscar a resposta aí e depois responderei com maior tranquilidade aí, né? Que eu falo que eu sempre não tenho todas as respostas para tudo também, não, né? Contar um pouquinho da minha trajetória, né? Fui atleta de futsal, comecei desde os 11 anos, ali num clube chamado Serete, em São Paulo. Eu fui para São Caetano ali, jogar no Bargos, Santa Maria, até chegar ao Sub-20. Primeiro ano de Sub-20 ali, eu falo que muito feliz ali, né? Voltando para o Serete, trabalhando com o professor Edilson, que hoje é o treinador da AGE ali. Chegamos entre os 4 da Liga do Campeonato Paulista, né? E esse ano aí é um ano que eu gosto de falar porque eu tinha um time chamado o time da Wimpro, né? Era o time que teve uns grandes craques aí dos últimos momentos, né? Os 2 pivôs da Wimpro no momento era Vander Carioca e Leniso, né? Os 2 eram sub-20 e jogavam na seleção paulista adulta. E fora vários outros craques que tinha, né, nesse momento, e nós fomos felizes ali. E chegamos entre os 4, foi a felicidade que eu falo que foi um momento que a GM ali, né, com o Reinaldo, acabou levando um outro atleta que era o Furf. Dali a gente conseguimos ali abrir o espaço para poder virar atleta de futsal, né? Depois no adulto não ficamos na GM, fiquei na GM, fui para outros clubes. Aí tive a oportunidade de trabalhar com vários treinadores aí, acho que a gente acaba formando a forma que você pensa o jogo, né? Você acaba trazendo um pouquinho de cada um, né? De cada treinador que você trabalhou. Trabalhei com vários aí, destacar alguns aí, que é a questão do Ferretti, né? O Edilson, eu falo que é um grande amigo e um cara que eu aprendi muito aí, sempre falo dele muito bem, né? E entre outros aí. E joguei até futsal até 2012, né? Foi o último ano ali em Pinda, o ano que era o Edilson treinador. A gente chegou na final da Primeira Liga Paulista, perdemos para a equipe da ABB e conseguimos tirar o Corinthians, né? O Corinthians tinha uma grande equipe ali na semifinal. E depois, no primeiro ano, faltava três matérias para eu terminar a faculdade. Eu preferi parar com 34 anos e terminar, e acabei apareceu uma equipe ali perto de casa, que eu sou de São José dos Campos, né? Minha esposa era, sou de São Paulo, me casei, sou de São José dos Campos. E acabei optando por jogar ali com ele, jogar a prata. E o treinador que estava de momento não quis seguir após 3 meses, a equipe não tinha dinheiro para contratar outro treinador, e acabou pedindo para que eu assumisse como treinador de momento. Ali ficamos até o final, o time chegou na final do campeonato, aí no outro ano conseguimos brigar para jogar a Liga Paulista, e dali eu preferi não jogar mais, preferi assumir a posição de cara a oportunidade que eu queria continuar no meio, e acabou aparecendo a oportunidade de ser treinador aí. E acabamos seguindo. Eu fiquei 4 anos ali, né? 4 anos na equipe de Guaratinguetá. E depois tive a oportunidade de ir para Campo Mourão em 2018, onde assumi o 17, o Sub-20 e a equipe adulta. Um projeto de tentar fazer a equipe do Campo Mourão e jogar uma Liga Nacional. Conseguimos ali. Passei 3 anos e meio. Depois eu vim parar no Praia Clube aqui, onde estou 2 anos aqui no Praia Clube aqui. É mais ou menos essa trajetória aí. E a diferença de jogar uma Taça Brasil, né, para jogar os campeonatos estaduais, são campeonatos mais longos. Taça Brasil tem todo o seu charme aí, acho que é o campeonato, antes da Liga Nacional, era o campeonato mais cobiçado por todas as equipes do
do futsal, né? Era o campeonato, acho que era um dos maiores, era a maior competição, era o auge antes de acontecer a Liga Nacional dentro do país. E é um campeonato curto, né? Esse ano a gente foi muito, 2 anos, né, que a gente disputamos a Liga, a Taça Brasil aqui pelo Praia. O ano foi em Joinville, que um cenário, um palco muito, nossa, maravilhoso para quem gosta do futsal, ginásio cheio, uma quadra, não, piso sensacional, ambiente, estrutura muito boa. E depois em Pato Branco, né? Em toda aquela quadra ali, aquele ambiente é muito bom, né? Foi muito bom, ainda mais depois que conseguiu o título ali. Então, acho que a grande diferença são campeonatos curtos, né? Acho que as equipes vão chegar bem de momento e às vezes você consegue encaixar a equipe de momento e conseguir conquistar o título, né? Como foi principalmente o nosso caso ali. Maravilha, Alemão, excelente. Né? Tivemos uma fala também, o próprio Ricardinho na Magnus, como outros tantos que são hoje técnicos nas equipes, tiveram também esse processo de transição, de ser atletas, para ter essa vivência de quadra e levar um pouco dessa vivência constante para dentro agora, para essa formação como um profissional. Vamos lá. João, você que manda. Boa noite a todos. Me escutam bem? É uma satisfação enorme estar com vocês aqui hoje, principalmente para a gente que é aqui do Nordeste, né? Essa abertura bastante positiva, né? E aproveitando, né, da pergunta do Matheus, professor Alemão, falando um pouco da trajetória, né? Quando você iniciou no praia, né? Você chegou quando estava um pouco, numa situação um pouco delicada, né? Era vice-lanterna da Liga e hoje é bicampeão mineiro e campeão da Taça Brasil. O que foi que foi tal nesta jornada? Vamos por partes, né? Eu cheguei no Praia em julho de 2021. Antes estava aqui o treinador Morcego, que ainda trabalha aqui nas categorias de base, né? Um cara que vem fazendo um trabalho há anos aqui, de formiguinha, ele revelou grandes jogadores aí pro futsal, ele acabou não querendo seguir, né, como treinador, e eu acabei chegando aqui, assumindo a equipe não estava num momento muito bom, e olhar os detalhes, olho muito a questão de números dentro da equipe, né, e um dos números que a gente olhou no momento era a questão dos gols, né, era uma das equipes, acho que era a pior equipe de questão da defesa, era a equipe que mais sofria os gols dentro da Liga Nacional, então foi por ali que a gente começou, e conseguimos vencer alguns jogos e conseguimos a classificação. E logo de cara enfrentamos o Magno, fizemos 2 grandes jogos, fizemos um primeiro jogo muito equilibrado aqui, onde estávamos vencendo de 1-0, acabamos empatando de 1-1. E depois fizemos um outro grande jogo lá, que foi 3-1, perdemos o jogo, né? Aí na próxima temporada eu já consegui montar a equipe, né? Mantivemos alguns atletas e contratamos outros, né? E mesmo no final de 2021, conseguimos conquistar o título do Campeonato Mineiro, que nos deu vaga para jogar a Taça Brasil. Fazia algum tempo que o Praia não jogava. E 2022 conseguimos montar a equipe, né? Eu falo que não fui eu que montei a equipe, né? Eu tenho a última palavra, né? Que o Praia é um lugar um pouquinho diferente do outro lugar que eu trabalhava. Mas a gente tenta sempre agregar todos da comissão técnica, né? Eu acho que todos precisam participar, mas a última palavra normalmente tem que ser do treinador, a maior responsabilidade é dele. E conseguimos trazer grandes atletas, né? Fazer um grande trabalho. Acho que na primeira fase da Liga Nacional ficamos entre os 4 ali, uma classificação surpreendente para nós e para todos, até pela questão de investimentos. E infelizmente fomos eliminados ali no primeiro playoff ali pelo Pato, com 2 jogos duros, e conseguimos conquistar novamente o Campeonato Mineiro.
Esse ano 2023 apostamos na permanência, né? A gente acompanha mais ou menos as equipes que vêm vencendo, que vêm conseguindo disputar os títulos, a manutenção do elenco, a manutenção do trabalho, a gente acredita que é o que vem dando resultado aí nos últimos anos. E tivemos um ano muito irregular aí dentro da Liga Nacional, começamos um ano muito bem ali da Copa Gramado, depois iniciamos com 2 vitórias e depois tivemos uma sequência muito difícil ali dentro da Liga, tá? Não jogando mal, mas a equipe muito irregular em questão dos resultados. E a gente batia muito na tecla com eles, né? Acreditar na questão do trabalho e manter o foco no trabalho, que em algum momento a questão vai mudar, e a gente precisava engatar a questão das 3 vitórias consecutivas, que eu batia na tecla deles desde o ano passado, e muitos aspectos emocionais acabam mudando quando você empata, ganha, perde, empata, ganha, perde. Eu acho que isso foi que a gente conseguiu bem no próximo da Taça Brasil. Conseguimos uma vitória lá contra a equipe do Santo André, fora de casa, voltamos para dentro de casa, conseguimos uma vitória contra o Jaraguá e tivemos uma estreia ali que até hoje, né, a gente esperava ter um resultado de 9-0 contra a equipe do Jijoca, uma excelente equipe com grande investimento, mas nós fizemos, acho que uma das grandes partidas perfeitas ali e depois conseguimos dar uma grande sequência. E agora temos um outro grande playoff aí, enfrentando a equipe do Carlos Barbosa. Eu acho que vai ser 2 grandes jogos aí novamente. Perfeito. Acho que essa relação de adaptação a uma casa nova, né, Alemão? É você chegar e olhar a casa e começar a arrumar, como tu disse, sempre se apegando a algumas questões. E você ressalta algo que é muito interessante hoje e é uma crescente dentro da modalidade, não só do futsal, como do futebol de campo e outras. O vôlei é um exemplo há muito tempo, o basquete é exemplo, que são as análises de sistemas, né? Você está monitorando o tempo inteiro o teu jogo e representar, através de números, uma estatística, que é uma radiografia muito clara daquilo que tu tem. Eu vou aproveitar aqui, só nessa lacuna dessa tua fala, e te fazer um questionamento assim. Então, na tua comissão técnica, você tem hoje uma pessoa que é responsável por ser o analista de sistemas, que é aquela pessoa que faz a análise em específico do teu rendimento dentro de quadra quanto praia clube. Esse mesmo analista, ele busca informações dos teus adversários para te retroalimentar, preparando para o próximo confronto, ou é uma pessoa que agrega 2 funções, por exemplo, cara é preparador físico e também faz análise de sistemas ou scouts de jogo para trazer essa informação para você. Hoje, quando eu cheguei no Praia, né, ele está aqui, que é o meu auxiliar técnico, que é o Josimar, era ele que fazia as questões as análises. E eu sou um cara fissurado para a questão das análises, principalmente não só os números, a quantitativa, mas a qualitativa. Eu até falo, pena que eu não mexi com isso antes, antes de eu ser treinador de quando eu jogava bola, cara. É uma das, pena que eu não mexi com isso. Eu acho que eu tenho evoluído um pouquinho mais quando eu era atleta, cara. Então, hoje nós temos o Josimar, que está aqui com a gente, que é meu auxiliar técnico. Eu faço também. E nós temos o Thiago Arruda, aí, que faz parte da associação, que também nos ajuda. Então, o que a gente faz? A gente agrega as 3 informações, né, e tenta juntar a quantidade de pensamentos diferentes, a gente tenta agregar o máximo de informação possível para que a gente, mas para os atletas a gente passa o mínimo possível também, a gente não passa muita coisa, não, só o que a gente acha necessário, né? Essa parte de análise, normalmente o treino que a gente jogamos, igual nós vamos jogar sábado agora, segunda ou terça-feira a gente já tem a análise do jogo, a gente já tenta eliminar tudo que a gente correu do jogo, que fez de correto, de errado, e já tenta pensar já na próxima partida, e a gente tem de 1 ou 2 análises durante a semana antes do jogo contra a equipe do Carlos Barbosa, que é o próximo adversário. Ok, maravilha, grato. Matheus, por favor.
Alemão, entrando dentro dessa ideia de estatística e de informações, uma das coisas, eu sou aqui no clube onde eu trabalho, no JR em Novo Hamburgo, a gente trabalha com uma captação absurda porque a gente perde na concorrência para os grandes. Então, a gente é a terceira, quarta força aqui do estado, então a gente precisa correr atrás e fazer captação em tudo que é canto, em tudo que é ambiente. A minha preocupação maior é qual atleta e que atleta nós estamos entregando para o adulto, saindo do sub-20, primeiro ano de adulto. Quem são esses atletas? Isso é uma das maiores preocupações que eu tenho e olhando as competições também. Eu queria te perguntar, nessas análises que vocês fazem, os atletas mais novos que vêm chegando no Praia ou chegando no Campo Mourão, quando tu trabalhou, que atleta é esse que vocês, treinadores da Liga, esperam está chegando hoje para jogar uma Liga Nacional? Porque não depende só do jogar, né? A gente tem outras variáveis que são importantes. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, o que vocês analisam para compor o grupo de vocês, o que vocês buscam nos trabalhos que tu teve tanto no Campo Mourão quanto no Praia Clube. Que atleta jovem é esse que vocês esperam receber aí no clube? Então vamos lá, né? O Campo Mourão é bem diferente do que o Praia Clube, né? O Praia Clube é uma escola de esporte de todas as modalidades, não é apenas o futsal, né? O nosso carro-chefe aqui no clube é o vôlei feminino, né? Mas tem todas as outras modalidades, né? Hoje o Praia Clube está entre as 3 equipes em questão de que consegue captar recurso a respeito das equipes olímpicas, né? Coisa que a gente não está no meio. Então, do país, né? E assim, hoje a gente tem uma verba específica que podemos contratar atletas sub-20, tá? E dependendo até primeiro ano de adulto, ele entra dentro de um projeto de lei que tem aqui, né? Então, o que a gente olha, né? Antes a gente até contratava atletas que iam ser primeiro ano de adulto. A gente acredita que está um pouco mais pronto para estar vivenciando, né, uma equipe de alto rendimento, que é o Praia, né? Na próxima temporada já vamos fazer de forma diferente, porque eu acredito que, como vai ter uma Liga Nacional Sub-20, espero que o Praia monte, né? Ainda até segunda-feira, espero a confirmação, foi um dos nossos pedidos para o nosso gerente aí, nosso presidente. Estamos trabalhando muito, o Josimar aí atrás de olhar jogador, né? Então, no momento aqui, o que a gente está olhando, né? Alguns critérios, né? Nós precisamos trazer esse menino não só para jogar o 20, mas para estar completando o adulto. Então, alguns critérios. Se já está jogando o adulto, né? Acho que faz uma diferença muito grande. Dependendo do tipo de campeonato que está jogando, né? Para nós, acho que faz uma diferença muito grande. Nós temos uma forma específica de jogar taticamente, né? Aqui nós jogamos e marcamos por zona, tanto em cima quanto atrás. Então, é outro critério que a gente tenta ver se o menino vivenciou esse tipo de situação, senão ele vai demandar muito mais tempo. Imagina você trazer um menino, por mais qualidade que ele tenha, para treinar num time adulto de alto rendimento, que nós já vamos ter um campeonato depois do dia 15 de fevereiro que ele não tenha vivenciado esse tipo de marcação. Né? Possa ser que o menino chegue aqui e pegue em uma semana, né? Mas a possibilidade, eu acredito que é muito menor. Né? Então, são mais ou menos esses critérios aí que a gente está olhando e, com certeza, a qualidade técnica vem em primeiro lugar, né? Mas esses outros pontos são muito importantes, né? De ter vivenciado. Aí depois nós vamos procurar outras questões, né? Eu gosto de olhar muito a questão de Instagram do atleta, as redes sociais. Eu acredito que mais ou menos ali a gente consegue traçar mais ou menos um tipo de perfil. Menino que só fica postando festa, que só está postando com bebida, não é o perfil que a gente procura. A gente procura atleta, a gente não procura jogador de futsal. Eu falo que é atleta e jogador de futsal. Se o cara, hoje a gente está muito comprovado, né? A qualidade técnica é aquele que tem menor qualidade, mas que o cara trabalha. O cara é atleta, ele supera o cara com uma facilidade muito grande, né? Então, são mais ou menos esse tipo esses critérios que a gente procura hoje para o Praia Clube. Mas o que eu falo, negócio de categorias de base, né? Eu converso com algumas pessoas, eu tenho meu pensamento assim, quanto mais vivência o menino tiver, né, ele vai estar mais pronto para chegar no adulto.
Tá? Eu acho que ele tem que vivenciar vários tipos de formas de defesa, vários tipos de forma de ataque. Né? Ele tem que ter essas várias formas de vida. E quando ele chegar no adulto, ele for trabalhar com o alemão, for trabalhar com o Cassiano, for trabalhar com o Flavinho Cavalcante, está aí, também que nós marcamos bem parecido, né, Flavinho? Está aí. Eu acredito que ele não vai ter tanta dificuldade, né, de entender a forma de jogo, né? Mas a qualidade técnica eu acredito que ainda vem na frente. Alemão, muito bacana assim essa tua fala, porque é uma coisa que a gente busca muito aqui no clube, bate muito na tecla em não fazer um sistema do clube, né? A gente tenta passar por tudo, por todos os tipos de defesa, todos os tipos de ataque, sistemas. Claro, a gente não consegue trabalhar porque a gente precisa vencer também, né? Tudo. A gente precisa, às vezes, estar ajustando para vencer. Mas a gente tenta, na trajetória do atleta, entre sub-15 e sub-20, passar o maior número de informação para o atleta para que ele consiga, como se ele fosse aprender uma música, né? Ele precisa terminar o final do ano lá e ter conteúdo, porque ele não sabe se ele vai jogar com o alemão ou se ele vai jogar com o Marquinhos Xavier marcando individual alto lá em cima, ou se ele vai marcar com o outro que marca quadrante, e assim por diante. Então, muito legal isso ter falado, porque é uma das coisas que a gente tenta botar em prática, assim, escutar de uma pessoa que já está lá no topo é muito, muito bacana. Só completar aí, você falou, né, a respeito do vencer, né? Até esse final de semana, o Praia teve algumas competições, teve uma competição específica esse final de semana, que é o Sub-11. Sub-11 do Praia, você vê jogando assim, né? Eu gosto muito de ver, né? É uma equipe que já está um bom tempo junto, mas eu falo que é muito dedo do treinador, que é a forma do E esse final de semana eles perderam uma final Aqui são por regiões, né? O Campeonato Mineiro. E eles perderam a fase do interior aqui, mas estão classificados para jogar a fase estadual, né? Aí você vê a equipe do Praia, né? Até conversei com alguns pais, né? Que os pais são loucos, né? Ali fora de quadra, quer que o time ganhe, quer que o filho jogue, né? E na verdade, para mim, eu falo que no momento não entende nada. Aí você assistindo as duas equipes jogando, né? O Praia, infelizmente, perdeu o jogo. Aí o time do Praia, né? Porque se eu sou do Praia, não, o time do Praia solta a bola lá atrás, o menino toca a bola, o outro vem rodado, toca a bola, tenta uma tabela, tenta a bola de pivô, o pivô recebe a bola, para a bola, dá passe, a bola sai de lateral, tem alguma coisa organizada para jogar, sai de escanteio, tem alguma coisa organizada para jogar, e eles perderam para uma outra equipe que o goleiro pegava a bola, soltava dentro da área, o cara dava um bico para dentro da área e brigava aquela loucura. Saiu um lateral do lado, o cara rolava a bola, o cara dava um bico para frente e perderam o jogo desse jeito. Aí eu até falei para esses dois pais, os pais bravos, eu falei assim, cara, para um pouquinho para pensar, né? Seu filho está aprendendo mais aqui ou do lado de lá? Eu sei que ganhar faz parte até no adulto. Eu falo meu presidente aqui, falo coisa, a única coisa que eu não prometo é resultado. Não prometo mesmo, porque se eu falar que eu vim aqui, vou ganhar tudo, eu estou te enganando, hein? O primeiro que vier vir vai te ganhar. O que eu te prometo é uma equipe competitiva, uma equipe organizada dentro de quadra, que vai saber o que se faz. Resultado vai ser consequência da questão do trabalho, da manutenção do trabalho. Né? Então, são algumas, até essa parte de base foi, acho que interessante, que eu falei, você escolhe, você acha que você quer que seu filho vai para outro time lá? Seu filho vai aprender o que lá? Né? Do lado de cá, como que é a equipe que o outro está jogando? Por mais que entregue uma bola ali de último, que pode acontecer, né? Vai acontecer, né? Faz parte, mas lá na frente, quem é que vai estar mais preparado para jogar no adulto, né? Então, acho que é importante falar isso, porque é uma equipe que eu gosto muito de ver jogar. O treinador é um Sassá, um rapaz aqui da cidade, da região aqui. Eu gosto muito de ver a equipe dele jogar. É uma das coisas que a gente vê muito, né, Alemão, é quando nessa formação, nessa base, conforme está chegando aí no sub-20, mais próximo da entrada, em alguns momentos já fazendo parte da equipe, algumas pessoas ainda vê a vitória pela vitória, né? Acho que é isso que o Matheus também tentou trazer, e a tua fala é muito clara. Às vezes não é a vitória pela vitória, e sim a construção de alguém. A construção, às vezes, tu não começa a construir uma casa agora e tu entra, você vai perceber, às vezes, o alicerce está acontecendo, isso é gradativo, tira um tijolo daqui, bota o outro ali. Acho que essa relação é uma relação muito forte.
E dentro dessa tua fala, eu vejo assim, não só para ti como para todos, tem dois pontos que são muito legais, tá? O primeiro é uma constatação do que a gente chama de mercadoria. O futsal hoje é uma mercadoria muito legal. A própria questão da CBFS trazendo as questões das licenças, a relação num possível campeonato brasileiro, a questão da transmissão dos jogos em canais abertos. Acho que essa mercadoria futsal que a gente trabalha e ama aqui está tendo uma nova visibilidade. Essa visibilidade também vai fazer com que aquilo que o Matheus disse traga muita galera. Oh, peraí, eu quero jogar esse negócio aqui também. Levando em consideração, até teve uma fala do professor Sérgio Adriano muito interessante, que ele contestou, por exemplo, o censo brasileiro, que perguntava se a pessoa lá na casa responde: você joga o quê? Eu jogo futebol. Então era futebol. E ele contestou, e para o próximo censo vai ter futebol ou futsal, porque são coisas diferentes. E nós entendemos que o número futsal é muito maior do que o número futebol. Com muito respeito, me entenda. As escolas hoje você joga futsal muito mais do que futebol. É essa constatação, é esse número. Então, acho que essa ferramenta é uma coisa que vai despertar um crescimento cada vez maior e a atração e a preocupação que a gente tem aqui nessa formação. E um segundo aspecto que você traz, até o colega ressaltou aqui no chat aqui, que é a preocupação com o olhar desse desenvolvimento, que é a preocupação não só daquele menino, a gente chama às vezes de aluno atleta, que ele está somente a questão do jogar, e sim a rede social, que é a tua abertura, que é a tua questão de formação, que é o teu envolvimento, que é o teu comprometimento, que vai aquém do que você só está aqui para jogar. Acho isso muito legal. Para uma formação e para todos que estão aqui, hoje temos acadêmicos aqui, que às vezes trabalha lá numa escola, numa escolinha, esta é uma fala que ela é muito importante. Dizer, ó, presta atenção, você tem que se ligar, a tua vida fora daqui, que é uma formação, literalmente, de alguém que sonha, que se preocupe com o seu bem-estar, com a sua saúde, e ao mesmo tempo uma construção aqui na frente de um possível atleta, mas que ele já venha blindado para tudo isso. Muito legal, muito legal. João, por favor, você que manda aí. Essa fala de categoria de base, né? Como acontece no praia, essa captação de atletas? Vocês mesmos da comissão técnica ou existe algum outro profissional que faz essa ligação? Hoje o praia trabalha da mesma forma que trabalha o Campo Mourão? Ou como ocorre essa captação? Hoje o futsal eu falo, é dominado pelos empresários aí também, né? Eu falo categoria adulta, sub-20, né? Hoje eles estão captando os atletas mais novos, né? O quanto antes, né? De certa forma, eu acredito que facilita algumas coisas para nós, né? Porque acaba vindo por indicação ou alguns outros jogos que a gente acaba assistindo, né? E o atleta, vamos supor, né? Eu passo alguma lista, a gente vai olhar algum atleta que a gente olha primeiro aquele vídeo ali que ó, todo mundo vira quase Neymar, né? E Pelé, mas a gente tenta assistir pelo menos de 2 a 3 jogos, né? Igual eu falei, né, dos atletas, ver o jogo completo, né? Inteiro, né? Tanto quando ganha quanto perde, para a gente olhar alguns aspectos emocionais ali que são importantes para a gente. E também a questão da rede social que eu falei para você, né? Eu gosto muito de. Primeira coisa que eu peço para o empresário, já me manda o Instagram dele aí, que é a primeira coisa que eu peço. Manda o Instagram dele lá, que eu já olho, mas já vejo mais ou menos ali. Algumas situações, principalmente emocionais, questão de comportamento, eu acredito que eu consigo enxergar algumas coisas. Mas é dessa forma, né? Mas os atletas, os principais, vamos supor, entre aspas, né? Os principais, né? A gente acaba acompanhando jogos dentro da Liga Nacional. Hoje o Campeonato Paranaense não tem como você falar que é um dos campeonatos mais disputados, né? Tanto tem grandes equipes dentro, tem mais equipes dentro da Liga Nacional, o Gaúcho.
o catarinense também, mas eu acompanho muito mais esses dois aí e o paulista, mais a Liga Paulista do que o campeonato da federação ali. Então a gente tenta, mais ou menos, acaba partindo de alguns atletas, somos nós que já acompanhamos dentro da liga, e depois algumas indicações dentro de empresários aí, que como a gente depois tenta trazer. Ok, ótimo. Mateuzinho, você que manda. Tranquilo. Alemão, vou entrar um pouquinho dentro do jogo, tá? A gente falou um pouquinho sobre tudo que rodeia, agora tentar entrar um pouquinho dentro do jogo. Eu sou um cara que eu assisto até as entrevistas do Zego falando sobre o 4-0, porque eu sou um apaixonado por esse jogo, jogar 4-0. Eu vi que tu falou que teve alguns treinadores que passaram na tua vida. Eu gosto muito de marcar como o Nelsinho, treinador, quando trabalhava no Marreco, marca, porque eu fui auxiliar dele um ano aqui no Rio Grande do Sul. Então, acabei absorvendo um pouquinho de cada um e a gente vai se construindo como treinador assim. Quem foram as tuas influências? E se tu pudesse hoje dar um parâmetro assim, como é o claro, né? Tu não pode estar no mata-mata abrir geral, mas como é hoje o jogo que o alemão gosta de ver? Como é hoje o jogo que o alemão tem preferência? Porque às vezes a gente não tem os atletas que a gente quer, né? Para fazer um jogo, então a gente tem que adaptar. Mas hoje, se tu pudesse falar assim, tu fala sobre zona. Hoje é esse o perfil quem te influenciou a isso? Quem são as pessoas que te influenciaram? Eu acho que isso é muito, muito bacana, ainda mais que tem pessoas, tem universitários na sala. A gente vai absorvendo um pouquinho de cada para se formar como treinador. Quem foram os que te influenciaram e como é o jeito que o alemão gosta de ver o futsal? Então, cara, vamos falar um pouquinho, né? Eu já trabalhei como treinador, já marquei por zona e já marquei individual também. As duas situações aí conseguimos ter resultado, né? A única coisa que eu não abro mão, né, em um período da minha vida, que é uma das coisas que eu me arrependo aí, é abrir mão da forma ofensiva, a forma com que eu penso o jogo, né? Eu sempre pensei assim, falei, cara, você vai ver a equipe jogar, o treinador alemão não está no banco, mas aquela equipe lá, eu acho que é o alemão que treina aquele time lá, entendeu? Tem outros treinadores que pensam muito próximo, muitas situações, né? E então é mais ou menos o que eu penso assim, sabe? Eu sou um fã do ataque posicional dentro do futsal, né? Sou fã demais, né? Tenho minha preferência é o jogo de pivô, um pouquinho contrário do seu. Esse ano aqui conseguimos evoluir um pouquinho o jogo em quatro, dentro de uma sequência do jogo de pivô que a gente tem, até porque nós perdemos alguns pivôs, né? Só ficamos com o Barbosinha, e que não é um pivô de referência, é mais um pivô de movimentação. Mas eu divido a quadra em alguns setores, né? Pensando na parte ofensiva, eu falo de zona de elaboração, eu falo de as bolas paradas e uma zona ali, e depois a questão dos escanteios, que eu uso não só a parte de escanteio, como uma outra zona ali, né? E a questão da parte defensiva, né? O que me influenciou é assistir os jogos, né? Eu acho que a defesa por zona, eu acredito que dá uma dificuldade muito grande para os atletas, principalmente os atletas de drible. A questão do confronto individual, eu acho que eles sofrem um pouco mais, porque não dá para driblar em qualquer momento da quadra, nem em qualquer. Não que é para individual também, né? Mas você sempre tem uma cobertura. Eu falo que é jogo de ajuda, né? Eu falo que eu prefiro jogo de ajuda. Uma das frases que eu mais gosto, eu falo, me ajuda que eu te ajudo. Que eu falo para os atletas, é mais ou menos o que eu penso na defesa aí. E a parte ofensiva que eu te falei, né? Eu sou fã do jogo posicional. Uma das coisas que eu não abro mão do meu jogo, eu falo que me trouxe até aqui, até uma Liga Nacional foi o meu jogo. Um dos grandes inspiradores é a questão do PC, da parte ofensiva, né? A parte defensiva, o PC e o Edilson aí. O Edilson é meio mais maluco que eu, né? Hoje eu entendo porque os treinadores era tudo maluco que eu falava para ele. É meu rival aqui no Sul aqui. É seu rival? Cara, o Edilson é louco, cara. Com parte ofensiva, o pessoal, alguns jogadores falam um pouquinho, mas o Edilson, cara, o Edilson jogava com ele lá no Pinda, lá, ele voltava na segunda-feira, ele voltava com os papel amassado assim, de guardanapo, ele vinha com umas 2, 3 jogadas diferentes, cara. E eu, como atleta, eu sempre gostei de anotar, né? Porque eu não gostava que as pessoas, o treinador, ficassem chamando minha atenção. Foi bom para mim até hoje.
né, de trazer isso daí. E ele era um cara que gostava muito da parte ofensiva, de sempre criar situações novas para facilitar para o atleta, né? Eu falo que o jogo ofensivo, o jogo combinado, né, desde o jogo de dois, né, mas um jogo um pouco mais complexo, minhas falas aí com o Cassiano, eu acredito que facilita para o jogador, né? Desde que o jogador entenda suas características individuais e entenda o jogo, que é um processo que demanda um pouquinho de tempo para alguns, né, para outros um pouquinho menos, né, mas é mais ou menos como eu penso o jogo, né, e a parte defensiva que é o que eu falei para você, eu acredito dentro de uma marcação por zona, esses 2 anos aqui, 2 anos e pouquinho, a gente tem recuperado bastante bola, oferece algumas situações para o time adversário, como individual também oferece, mas a gente tem recuperado bastante bola e criado bastante situações de contra-ataque. Alemão, uma das coisas que eu vejo, até a tua fala representa um pouco disso, né? Que a tua preocupação, digamos lá, como você é atleta, de você literalmente querer aprender. Então, para mim não me esquecer, gravar uma jogada, você anotar e ver. O que a gente tem visto uma retórica hoje dentro do estudar futsal é o que a gente chama de tomada de decisão. É o pensar para agir. E nessa concepção, o que a gente tem visto, então, dentro desse processo de desenvolvimento, é fazer com que, primeiro, o aluno atleta, e lá, chegando no atleta propriamente dito, a concepção do atleta pronto. E esse atleta pronto, ele conseguir entender aquilo que o Matheus disse, ter uma concepção tática, cognitiva de entender. Se você diz, olha, a gente vai marcar quadrante, ele ter um desenho pronto do que é o quadrante, ele saber o que é. Não, nós vamos marcar a linha 2, ele saber o que é uma linha 2. Nós vamos marcar a pressão, ele saber isso. É uma construção que é muito interessante. E uma das coisas que a gente tem percebido hoje é uma atração muito forte para essa tomada de decisão, uma tomada de decisão consciente. Jogos fracionados, a relação de pensar. Hoje ainda vi uma postagem no Instagram, técnico de futebol de campo, que ele relatava que a equipe dele tem 3 atletas que não sabem somar e nem diminuir. Ele disse, isso é a pobreza que nós temos aqui. E ele se refere à questão cognitiva. A minha pergunta para ti é assim, lá no teu ambiente de treino, você procura, além de trabalhar as ações que você vai propor, ações de ataque, defesa situacional que você traz, você também cobra do teu atleta tomadas de decisões com aspecto cognitivo, onde que ele tenha que raciocinar como um jogo fracionado ou jogo educativo? Isso é o que a gente mais trabalha, né? A questão da tomada de decisão, né? Mas não uma tomada de decisão, como é que eu posso dizer, né? Eu escuto algum, não, o atleta fez isso, mas é tomada de decisão. Ele fez isso, tirou aquilo ali, fez isso, mas é tomada de decisão, né? Claro. Eu não vou por esse lado, de tomada de decisão aleatória, eu estou É dizendo. a consciente que você se refere. Consciente, porque nós temos uma forma de defender, né? Tem algumas situações que está dentro da tomada de decisão, ele precisa tomar decisão, igual defesa por zona. Normalmente o atleta está sempre marcando 2, né? Normalmente ele está sempre marcando 2, alguns momentos a gente consegue induzir de 3 marcar 1. Né? Então, você precisa criar mecanismo dentro do treino que ele tome as decisões mais próximas do que você quer que sua equipe tome, né? Que ele precisa tomar ali dentro do jogo. Né? Tanto que meus treinos aqui, eu gosto muito de jogos globais, né? Jogos grandes, né? Não trabalho com muitos jogos pequenos, eu trabalho com jogos grandes, e onde eu falo para eles, né, que o treino tem que ser mais difícil que o jogo. Né? Então, sempre tem um jogador a mais, uma situação de outro entrando, algum ponto específico ali de sempre gerar uma dúvida maior, uma dificuldade maior para que ele precise tomar outras decisões, né? E a única coisa que eu fico bravo às vezes com o meu atleta é quando ele para e não toma decisão nenhuma. Para mim isso é o pior. Esse é o pior, dele parar e não tomar decisão.
né? Toma a decisão, vai e faz, cara, induz o cara, faz alguma coisa, toma a decisão, só não fica parado, que é pior. Depois a gente ajusta, não é porque o erro, até porque assim, é outra fala minha, né? O erro e acerto faz parte do jogo, né? Não tem como acertar sempre, não existe. Nós buscamos perfeição, mas não existe, né? Mas a questão da tomada de decisão dentro do meu trabalho, né? Não só na parte defensiva, mas da parte ofensiva, né? Como eu falo para os atletas, vão pensar um pouquinho na parte ofensiva, né? Eu falo, cara, contratei você por suas características individuais, né? Quem é de drible, você vai driblar, o pivô vai parar a bola lá e a gente tem o jogo que facilita isso para você, né? Então, quais são as decisões que você tem que tomar? Né? Você encarou aqui na ala. Se você é de drible, você está no momento bom, se é o atleta certo, aí vai muita coisa, né? Se é o atleta certo que está te marcando, se você está no momento bom, vai tentar o teu jogo, né? O teu jogo de drible, você está com o espaço livre, com a ala livre para poder driblar, tenta o teu jogo. Senão, você tem uma outra decisão que você pode tomar que o jogo vai te facilitar e vai te ajudar dentro disso, né? Mas tudo eu crio situações dentro do jogo, do treino, né, para que eles cheguem um pouco mais próximo aí do jogo, mais prontos, né? Mas eu vou bater de novo na tecla e falar, a decisão, a tomada de decisão, né, mais ou menos dentro do que a gente imagina, não tomada de decisão aleatória, tomar decisão consciente aí, muito mais fácil do jeito que você falou. Não, é fato, fato. Acredito que o próprio exemplo do comentário que tu fez antes com os pais já é isso, né? Está jogando por jogar, para dar bico para todo lado, tá? Ele deu um bico, deu o gol, beleza. A decisão que ele tomou pode ser correta, mas quando você tenta fazer um jogo estruturado, você está mostrando que há uma tomada de decisão consciente, que é isso que a gente fala, e que ela é pertinente, total, né? João, por favor. Alemão, puxando um pouco mais para o meu lado, né, que é preparação física, e voltando um pouco mais sobre a Taça Brasil, né, seria importante se eu já me passou algumas informações no privado, né, mas seria importante aqui passar também para os acadêmicos que aqui estão. Nessas competições de tiro curto, quais são as estratégias, né, que a parte física, né, que o seu preparador físico utiliza nessas competições? Vocês treinam pela manhã, quando vão jogar à noite? Como é essa estratégia da sua preparação física? Pena que ele não está aí, o Dudu, que é o nosso preparador físico, senão ele pedir para ele falar. O nosso fisioterapeuta está aí, o Edinho, se eu não me engano, acho que é ele aqui. Então, como foi uma semana cheia, né? Foi uma semana de foram 4 jogos, 6 jogos, né? Chegamos até a final. Então, na parte da manhã, né, nós usamos os vídeos como treino, né? Para mim, o vídeo é uma sessão de treino, né? Não está fazendo atividade física, mas mentalmente ele está se preparando para o jogo. Então, é mais uma sessão de treino. Nós utilizamos muitos vídeos pela manhã. Aí depois entrou com o nosso preparador físico, o Edinho, que é nosso fisioterapeuta aí, mais um trabalho de recuperação, os trabalhos de mobilidade aí que eles usaram muito todos os dias. E teve um dia de folga que nós fomos treinar também, né? Treinamos, utilizamos ali para fazer algumas situações, mas nada de trabalho intenso, mais situações, é mais posicional, né? Do que outra coisa. E a parte de recuperação que eles utilizaram bastante, né? O Edinho está aí, nosso fisioterapeuta. Acho que todas as equipes de Liga Nacional tem a parte de massagem, as botas de recovery, a crioterapia que eles utilizaram bastante. Mas o que os dois falaram muito, que foi o Dudu, nosso preparador físico, e o Edinho, conseguimos, acredito que conscientizamos ele, né? A questão do sono, que é a questão da recuperação. Ajudou muito mais do que... Ajudou muito mais, né? Acho que foi parte que contribuiu para a recuperação, para que a gente tivesse todos os atletas ali que estavam em condições de jogo muito bem. Eu acho que Até a questão do goleiro, né? Só um outro ponto, né? Até a questão do goleiro, como eram 6 jogos consecutivos, né? Nós temos o Jean, que é um atleta
de 37 anos, né? Nós até optamos de estar revezando ele e o Gustavinho, que são os dois ali que iam ficar mais tempo dentro de quadra. Até optamos de colocar um tempo e o outro jogar outro tempo, até para dividir responsabilidade e também não sobrecarregar apenas um goleiro a tempo, todos os jogos ali. É que essa parte tocada aqui pelo João, acho que é uma coisa que ela é muito interessante, porque a competição de tiro curto como a Taça Brasil, às vezes os horários ficam muito apertados para todo mundo poder compreender esse processo. E quem está na área entende bem, mas temos pessoas diferentes aqui em outros aspectos. E se relaciona, então, a um cuidado também, até mesmo pelo horário da alimentação, que é fundamental para a hora do jogo, término do jogo e o recovery pós-jogo, foi falado, a opção pelo dia anterior, pelo vídeo, e também criar todo um processo de mobilidade, alongamento, assim por diante, que é um processo de recuperação extremamente importante, né? E eu só queria voltar um pouquinho, Alemão, aqui, porque tem duas questões que foram colocadas aqui no chat, tá? Uma que o Edinho retrata como a relação do sono, que ela é fundamental nessas questões de alimentação e hidratação, só uma constatação, né? A base para a recuperação. E o professor Clayton fez uma pergunta aqui, só sobre o assunto anterior, depois a gente retoma, para não perder isso, né? Que é aquele atleta do X1, o driblador, tá? Que antigamente, assim, ele foi deixando de existir, talvez pela questão de sistematização, que a modalidade foi ganhando mais de condução, e a pessoa que driblava muito era chamada, então, daquela pessoa que era muito fominha, larga a bola, não sei o que, tá. Será que, na tua opinião, hoje, como que isso está acontecendo? Tu acha que essa pessoa, ela tem um espaço dentro do clube, dentro do mercado de trabalho, dentro deste mercado futsal, na tua opinião, ou não? É muito mais o jogo coletivo por si só. O atleta de drible tem, né? Ele tem o espaço dele garantido no meio do futsal hoje. Tanto é que, para mim, o melhor atleta que a gente tem no momento jogando dentro do Brasil, infelizmente está machucado, é o Leandro Lino, né? E se destaca principalmente no seu confronto de 1 contra 1. E ele tem o seu espaço garantido, né? A grande diferença, né, é o que eu falei algumas coisas antes ali, né? É o atleta saber o momento de utilizar o seu drible, né? Não é todo momento. Saber contra quem você vai utilizar, saber o momento, né? Eu acho que isso faz uma grande diferença, né, para o atleta do drible. E tem um outro ponto que eu bato aí para alguns, né? Que eu até falei no início ali, pena que eu não mexi com vídeo antes, né? E alguns falam que o drible é alguma coisa de improviso, né? Já escutei muita gente falar isso, né? E para mim o drible não é improviso. É um movimento, um repertório motor que está dentro do atleta ali. E os dribles são praticamente o mesmo. Não estou diminuindo o drible, hein? O atleta precisa. O futsal no Brasil, para mim, é o cara do drible e nossos pivôs lá, hein, cara? São os que nós que destacamos aí a vida, para mim, a grande parte do nosso futsal aí. Mas é um outro ponto que eu gostaria de colocar, né? Meu ponto de vista do alemão particular, de vídeos aí. Se tivesse um outro tempo, até tivesse separado, mostraria aí para vocês. E comprovo, eu até comprovo para os meus atletas aí que eu falo que o drible não é improviso. Ele vai fazer normalmente sempre o mesmo gesto motor ali sempre. Vai sair sempre o mesmo lado, né? É difícil, cara, mudar, né? E eu falo do Lino aí, que o Lino evoluiu muito, cara. Ele evoluiu muito, ele criou novas formas de sair, porque ele, desde a época do Corinthians ali, tinha uma situação que era praticamente sempre o mesmo, levar a bola para a ala, travar e levar para a ala, né? E ele criou alguns repertórios motores aí diferente, né? E para mim é bom pontuar que é um dos grandes aí do meio, né? Você vê a nossa seleção brasileira, né? Diego ali na ala, né? Matheus na outra ala, né? Os caras se destacam muito pelos confrontos individuais, principalmente pelos dribles, questão da finalização, até os nossos pivôs. A gente fica muito pensando no drible do enfrentamento de 1 contra 1, mas o pivô com o back também ele precisa estar driblando, por mais que é de costa, né? Ele precisa estar girando para os dois lados ali, né? E nós temos os dois principais do mundo aí, que é o Ferrão, né? E o Pito, né? Que é um dos fora da curva que, graças a Deus, está do nosso lado. Ô, Então, Benhur,
Pois não, Benhur, Flavinho? Você que manda, se você me permitir, para não perder o gancho do X1 aí, com certeza. porque isso aí a gente ouve direto, né? Que os sistemas mataram o X1. Ô, alemão, você já viu algum treinador na beira da quadra gritando, não dribla, não dribla, pelo amor de Deus, não dribla, não dribla? Já viu algum? Eu nunca vi, cara. Não, pelo contrário, né, Flavio? Pelo contrário. Aqueles que têm capacidade, a gente sempre incentiva, né, a tentar o drible, né, não fuja das suas características, né? Que eu falo particularmente, falo para os atletas aí, tenta o drible, cara. Eu não quero que só toque para trás, não. Primeiro eu falo, eu quero fazer gol, né? Para fazer gol, a bola precisa estar próximo do gol do time adversário, né? E tem várias formas para a bola chegar lá, né? Então, uma das formas é o drible, é o confronto de um contra um, cara. Você tá, é sua característica, eu não tô aqui para mudar a característica individual de ninguém. A gente pode evoluir, tentar evoluir e melhorar, né? Desde que você queira, né? Tem alguns que não querem, acho que para aquele momento também tá bom, vamos embora, né? Vamos embora, né? E tentar tirar o melhor dentro das capacidades de cada um. Então, acho que ninguém tem isso, acho que os sistemas de jogo acho que veio para facilitar, né? Mas também, né, eu acho que o que dificulta maior a questão do drible hoje não são nem os sistemas ofensivos, nem a parte de treinador que manda, né? Eu acho que é a parte defensiva. E hoje tem muito mais informação de vídeo, de estatística, de análise, e cria muito mais dificuldade para o atleta. Hoje todo mundo vê vídeo de todo mundo, né? Todo mundo vê situações de todo mundo. Voltar um pouquinho atrás, é uma outra história que eu gosto de contar, né? Que eu escutei e eu conto com meus atletas, porque hoje todos os atletas no alto rendimento ali tem tudo mastigado, viu, gente? Tem tudo mastigado. Tanto a equipe adversária tem da nossa equipe, como eles têm da equipe adversária, né? Desde análise de número, eles têm de tudo. E fora as redes sociais, que se eles entrarem um pouquinho, não precisa nem disso, né? Se eu vou jogar lá contra o Dr. Roberto lá, eu entro um pouquinho na rede social dele lá, tem um monte de coisa mastigada, o jeito que ele faz lá já facilita muita coisa. Se eu quiser, eu entro lá e consigo resolver. Só voltar na história, né? A história do Lenísio aí é uma história que eu gosto de contar para meus atletas, né? Uma palestra dele lá em São Paulo, lá pela Liga Paulista. O cara perguntou para ele, falou, Lenísio, o que você tem de tanto diferente? O que você faz ali que perto do gol, né, cara? Você tem uma facilidade muito grande para tirar do goleiro, o que você faz? Só pegou e falou assim, não faço nada. A única coisa, na hora do aquecimento ali, da finalização, eu quase não chuto no gol, porque eu fico olhando o posicionamento do goleiro adversário, para ver se ele fica muito em pé, se ele sai de joelho, se ele fica mais dentro do gol, se ele sai mais para trás, né? Aí eu falo para meus atletas, cara, o cara só tinha o aquecimento, cara. Claro, depois ele jogou com outros treinadores que tinha muito mais, que facilitava também, mas o cara só tinha o aquecimento para fazer aquilo, porque ele prestava atenção naquilo, e acho que é unanimidade aí, que é um dos caras perto do gol ali, tirado contra uma tranquilidade que ele tinha, né? Uns fenômenos aí. E hoje a gente tem tudo, né? E os atletas. Então, voltando só, Flavinho, eu acho que é muito mais a questão de informação que os atletas, que todos os atletas têm hoje, né? Eu acho que hoje é muito, pelo menos eu falo, para mim é muito tranquilo o atleta conseguir se preparar vai naquele confronto do jogo do drible de um contra um, né? Eu acho que eles precisam se reinventar e criar situações novas, como eu falo que eu acho que o Lino criou. Ok. Eu queria te fazer uma pergunta, Alemão, só voltando para a relação daquela que o João fez, porque hoje é muito comum, assim, própria análise de sistemas, como foi abordado, a gente também quantificar o tempo, a minutagem que o atleta fica em quadra. Durante a Taça Brasil, você chegou a tomar esse senso, assim, de, pô, peraí, quanto tempo eu estou usando determinados jogadores, que às vezes a gente tem, acredito que você também tem aquela opção de qual é meu time principal, o atleta que começa jogando, quanto tempo eu estou usando ele para mim não desgastar ele no jogo seguinte, ou nada disso, que não me interessa, meu, é nós, bate no peito, nós vamos entrar para dentro desses caras até a última gota. Você chegava a controlar essa questão de minutagem e olhar o tempo, quanto tempo jogou para mim dar uma preservada dentro disso ou não? Deixa eu só
partir desde o do início, né? Acho que é uma pergunta interessante. Aqui na nossa equipe, eu falo nas equipes que eu trabalhei, né? Eu sempre consegui trabalhar muito bem com a parte de preparação física. Eu falo que volume e intensidade, quem controla sempre é ele, desde os treinos, principalmente dos treinos, quem controla é ele, né? E tem alguns atletas que têm algumas valências, consegue ficar um tempo maior em quadra, outros não conseguem, né? Por mais que a preparação física seja igual para todos, né? Mas a individualidade ali não tem como fugir disso, né? Tem alguns atletas que conseguem ficar 5, 6 minutos em quadra, tem outros que não conseguem, tem outros que conseguem ficar 3, 4 pela intensidade que tiver o jogo, né? A gente parte de um planejamento inicial, né? De tentar manter ali pelo menos duas formações, com algumas pessoas soltas ali, que se acaso a gente acredita que não esteja bem, a gente está mudando, né? E tentando trocar de acordo com o tempo, né? Mas a parte do segundo tempo depende muito do que o jogo quer, né? Que o jogo pede, né? Mas a gente não tem como... se o atleta consegue, né? Nós temos o Nenê Ribeiro aqui especificamente, né? O Fix é um cara que consegue ficar muito tempo dentro de quadra, como o Barbosinha, outro atleta que consegue manter um jogo intenso, né? E manter dentro de quadra e conseguir ficar dentro de quadra, né? São dois atletas específicos, né? Então, esse aí a gente acaba judiando um pouquinho mais, né? Se o jogo precisa, né? Mas sempre controlado pelo meu preparador físico, Dudu. Normalmente ele está sempre no jogo, eu falo, ó, alemão, presta atenção lá, cara. O Roberto já está com 6 minutos em quadra. Presta atenção lá, né? Mas ele aguenta, mas vamos embora, vamos. Troca, e a gente está sempre trocando informação ali durante o jogo, né? E a Taça Brasil a gente depende de ganhar o jogo, depende das vitórias, né? Precisamos vencer para depois pensar no próximo jogo, né? E depois que você conseguiu a classificação que foi no jogo contra o time do Rio, do Correias, a gente acabou colocando alguns meninos que não vinham participando tanto e tentando rodar todo mundo, porque o resultado para nós pouco importava, já que a gente já tinha conseguido a classificação em primeiro. Ok. Matheus, por favor. Alemão, uma coisa que eu gosto muito de conversar quando eu tenho a oportunidade com os treinadores que estão um pouquinho mais de tempo na estrada, é o que tu, como treinador, como ex-atleta, pode falar para um treinador que está iniciando a sua carreira, ou iniciando um ex-jogador que está iniciando a sua carreira de treinador, ou então um jogador que pensa em ser treinador, como tu te planejou e o que tu poderia colocar tanto de erros e acertos para que um treinador conseguisse ter êxito ou um ex-jogador conseguisse ter êxito de seguir na sua carreira e dar sequência. Mais uma questão pessoal, uma questão de conhecimento, uma questão de o que tu poderia dar de eu acho que um treinador, eu acho que um ex-jogador, eu acho que um professor precisa estar pronto dessa maneira, se preparar assim, assim, assim. Acho que isso é muito interessante, porque cada um se prepara de uma maneira e a gente é uma somatória de sujeitos, né? Então, o que tu poderia passar para nós quanto a isso? Bom, né? Eu, como atleta, eu acho que assim, o ex-atleta ele sai um pouquinho na frente do conhecimento do jogo, né? Da vivência ali do dia a dia, da vivência de vestiário, né? Mas se ele não procurar a formação acadêmica, ele vai ter muita dificuldade, cara. Muita dificuldade. Eu gosto de contar também minha história, né? Eu era uma pessoa antes, quando eu entrei no meu primeiro dia na sala de aula, na faculdade, eu era um atleta que eu achava que eu sabia de tudo, que eu entendia de preparação física, eu entendia de tudo, por mais que eu anotava tudo, né? E até eu entrar no primeiro dia na sala de aula, lá na Uni Santana, o professor Sandro lá, eu vi que eu não sabia de nada, cara. Não sabia de nada no sentido assim, por que estava fazendo? Por que tem que fazer aquilo? Por que tem que ser feito aquele tipo de treino? Eu não sabia de nada, não sabia nada, né? Eu era um questionador porque achava que entendia da prática, né? Porque eu achava que entendia, né? E, na verdade, eu não entendi de nada. A única coisa é levar na frente um pouquinho da que eu falo da vivência, né? Da experiência, ter trabalhado com outros treinadores, aí você já consegue pensar um pouco diferente, por que o cara fazia aquilo, por que ele usava aquelas outras situações, né? E acho que um outro ponto importante é saber lidar com pessoas,
Eu, como atleta, acho que consegui. Acho que foi outro ponto importante. Todo clube que eu passei ali, eu sempre fui uma pessoa muito tentando agregar todo mundo ao processo, então tentava lidar, cada um tem sua maneira, né? Tem sua forma ali. Até brinco com os atletas, eu falo, tenho 2 filhos, tenho uma menina de 6 anos e tenho um menino de 12, né? Um é totalmente diferente com o outro. Não tem como tratar os dois iguais, né? A gente trata iguais e dá algumas coisas, mas questão de conversa, se eu conversar com a menina igual eu converso com o menino, a menina de 6 anos, ela manda em nós aqui dentro de casa, manda em todo mundo. É a mesma coisa com o atleta, né? Você tem várias cabeças diferentes ali, então você procurar um pouco de conhecimento para saber lidar com pessoas, né? Eu acho que é um outro ponto importante. E formação acadêmica e depois eu acho que é conhecer do jogo. Conhecer do jogo, aí eu coloco um pouquinho depois ainda. Eu acho que hoje tem muita informação para você buscar o jogo, de entender o jogo, né? Desde forma de marcação. E para mim o ponto, você falou questão de erros aí meu, né? Acho que você tentar criar uma forma onde você acredita no jogo, uma forma que você tem que trabalhar, desde parte defensiva, desde parte ofensiva, e você bater na tecla e cada ano você evoluir um pouco dentro daquilo com que você acredita, mas você não ficar mudando a forma com que você pensa, né? Os últimos anos, as equipes que vêm ganhando são as equipes que vêm mantendo a sua comissão técnica, os treinadores que vêm mantendo a sua forma de trabalho para conseguir um título, né? E importante aí, como nós, o Cassiano, acho que é um outro cara, acho que poderia falar muito bem disso, né? Desde a época do Joaçaba lá, batendo na tecla do seu trabalho, sempre com questionamento. Todos nós vamos ter questionamento, viu, gente? Ferret tinha, PC tinha, todo mundo tinha, imagina nós aí, né? E vocês vão ter sempre questionamento aí, muito mais questionamento do que gente falando que alguma coisa tá boa. Então, acredita, cara. Acredita no seu trabalho, pegue algumas pessoas que você confie para trocar informação, mas não fica mudando muita coisa do que você acredita, não. Senão você vai acabar se perdendo e você não vai ter um rumo para você seguir. Professor Benhur, posso fazer Vai lá. uma. Claro, doutor, você que manda. Quero fazer perguntar sobre uma outra área, né? Uma área que eu observo mais, que eu trabalho, que relacionada à gestão, né? Eu que venho do futebol, no futebol a gente vê umas estruturas maiores, né? Então, tem lá uma diretoria no clube, aí tem um diretor de futebol, depois tem um executivo, né, o cara contratado, mais supervisor, até chegar na comissão técnica no treinador. No futsal, esse caminho é mais curto, né? O Praia ainda é um clube estruturado, um clube grande, tem uma diretoria que tem, né, vários diretores, né, tem uma estrutura física, mas tem clubes que é só um presidente ou um dono e direto o treinador que vem embaixo, né? E aí a minha pergunta na tua visão, Alemão, assim, você citou aí que a última palavra na contratação, a montagem do time é tua, né? Que essa responsabilidade é tua. Até porque você vai lidar diretamente com o time que você está montando. E aí essa provocação que eu faço, porque no futebol mais, né? Muitas vezes o treinador que monta o time não é o treinador que fica. Futsal, menos isso, né? Roda menos, né? Mas acontece muito de um treinador montar o time e outro que vai tocar. A minha pergunta é assim, no futsal até que acontece isso, né? O Praia Clube é um clube que tem mais estabilidade, mas acontece em várias equipes também de ter essa rotatividade. Você acha que o modelo ideal, né, para uma equipe de futsal, pensando no geral, né, da maior, da menor, o modelo ideal qual é? É aquele que o diretor monta o time junto com o treinador? É aquele que o treinador define qual é a melhor perfil de time? Porque eu não estou nem falando da escolha do jogador, estou falando de perfil de time, que daqui a pouco o treinador que montou não é mais o treinador que vai administrar o time, né? E aí, como fica isso? Então, eu queria ver a tua visão sobre o modelo mais adequado para esse funcionamento. Acho que é uma excelente pergunta, né? Uma excelente pergunta, e essa pergunta deveria estar, acho que, quase todos aqui, supervisores, diretores das equipes de futsal, viu, cara? E mais treinadores para poder debater.
E eles saberem principalmente que só vai ganhar um, hein, cara? Não vai ganhar, não são todos que vão ganhar, não, né? Eu acho assim, ó, eu acho que tem que ser dividido, né? Eu acho que tem que ser dividido. Eu bato na tecla assim, ó, Roberto, acho que cada equipe tem a sua cultura. Todo lugar tem seu torcedor e ele está acostumado a ver a sua equipe, a equipe jogada de uma forma. Por mais que o torcedor é apaixonado por resultado, mas eu acredito que eu penso muito próximo disso, sabe? E eu falo, vamos falar do futebol, né? O Corinthians lá, se não tiver os doidos lá para dar carrinho, dar gritão, dar porrada, não vai jogar. No São Paulo já é diferente. O São Paulo é um jogo mais técnico. O torcedor não quer ver o time dele jogando, dando bicão pro mato. Vai ganhar? Pode até ganhar, mas vai ser questionado. Então, eu acho que o dirigente deveria partir primeiro desse ponto. Aqui a equipe joga dessa forma, meu torcedor está acostumado, o clube, a equipe está acostumado, minha cidade está acostumado a ver minha equipe jogar dessa forma. Aí ele precisa partir de um ponto de procurar um treinador que tenha as características, que pensamento de jogo próximo disso. Mas quase ninguém procura isso, né? Vamos para a prática, né? Vamos para a prática, quase ninguém procura isso. E na questão da montagem, eu acho que tem que dividir responsabilidades, né? Aqui nós dividimos, eu falo principalmente da nossa comissão técnica aqui, Josimar, fisioterapeuta participa, preparador físico participa, o Del, somos nós 4 ali que participamos ali, cada um com a sua opinião ali, vamos colocar, alguns vão falar dentro da sua área da parte física, outros vão falar algumas coisas da parte de preparação de fisioterapia, né? E vamos tentar montar a melhor equipe. Quanto mais gente pensando, é melhor. Né? Mas algumas situações que eu falo que a última decisão é minha, puta, um jogador que eu acho que vai agregar demais é o meu jogo, a forma do meu trabalho. Olha, irmão, tem esse problema do cara, desse tipo de cara, será que vale a pena? Puta, é melhor trazer um outro cara. Se eu acho, não, eu vou bancar e por conta e risco minha. Né? Eu sei das responsabilidades que eu estou assumindo. Né? Mas eu acho que até na troca, né, o dirigente, eu acho que é o principal. Né? Então eu falo, precisamos ter mais ex-atletas ou outras pessoas que entendam mais do jogo, né? Entenda do jogo, entenda de tudo, parte física, de tudo que envolve o jogo, né? Nessa parte da nossa supervisão, nossa parte de diretoria das equipes, para que a gente consiga evoluir. Tá? E aqui no Praia, graças a Deus, né, cara, é um lugar, eu sou muito grato ao lugar que eu trabalho aqui, desde o nosso gerente, que aqui no Praia, como é que funciona? Nós temos o presidente, temos um diretor de futsal, temos um gerente geral e temos supervisores de todas as outras modalidades, certo? Então, eu tenho que chegar em lugar... você quer mandar um jogador embora? Não, aqui não manda embora. Você se vira e vai recuperar o atleta. E aí não, por exemplo, nessa estrutura que você está falando, o presidente participa muito pouco dessas decisões, né? Não, Porque está decisão de distante. contratação nenhuma. Aqui ele não participa, nem o diretor de futsal não participa de contratação nenhuma. Aqui somos essa comissão técnica, né, que é o Del, que é nosso supervisor, nós da comissão técnica, né, treinador, preparador físico, fisioterapeuta ali, né, e auxiliar técnico, né, e tem o gerente, que também não participa também. Aqui ele não participa, ele participa de outras modalidades na contratação, mas no futsal ele não participa. É uma coisa que ele não entende, não está muito ambientado com essa questão, né? São só alguns outros pontos que eles colocam lá que a gente precisa ajustar, melhorar, critica algumas questões de algumas contratações que não deram certo e faz parte, né? Que eles, do modo que eles viram, não deram o resultado esperado. Eu acho que faz parte, né? A questão da cobrança tem que ser feita mesmo. Né? E às vezes, do olhar deles, eles acham, puta, ó, o alemão não foi bem no ano. Não, calma, o alemão não foi bem no olhar de vocês, mas olha que os números dele tem de quadra. O alemão é um cara dentro do grupo que ajuda e muito, né? Um cara sempre proativo, um cara sempre positivo. Então, não é só o cara jogando, não é só o cara pôr a bola lá para dentro, não é só o Barbosinha, não. Tem que olhar os outros para o Barbosinha fazer o gol, tem muita coisa para acontecer antes. Né? Então, mas aqui é muito boa, né? Essa relação, graças a Deus, é muito boa, né? Eu até falo que se fosse dependendo em outro lugar, pelo momento que a gente viveu dentro da Liga Nacional, talvez
fosse em outro lugar, teria trocado alguém da comissão Você sabe que técnica, que ia mandar 2, 3 treinos de jogadores embora, aí é um né? Mas lugar acreditando privilegiado. no trabalho. Sim, Acho que sim, você sim. É um concorda lugar com que isso. as equipes Tudo, deveriam olhar estabilidade. isso, né? As equipes deveriam olhar isso, né? Porque é a manutenção do trabalho onde se tem o resultado, né? As equipes que vem ganhando aí, que vem disputando os títulos, é dentro dessa forma, né? O Cascavel aí do Cassiano, primeiro ano que ele chegou em 2019, não conseguiu. A manutenção do trabalho, a manutenção da comissão técnica foi o trabalho que conseguiu vencer. O próprio Ricardinho aí, né? O Magnus aí, eu falar de duas equipes aí mais próximas aí, né? As equipes que estão nessa troca de treinador, nessa troca de elenco aí, vai continuar do mesmo jeito. Vai ter muita dificuldade de conseguir vencer. É só o 12, viu, gente? É só o 12 que conseguiu essa proeza aí de montar time e conseguir ganhar no ano. Mas ninguém conseguiu isso, não. Mas é difícil colocar na cabeça dos diretores, né? Porque eles são mais torcedores do que gestores. Esse é o maior É problema da isso aí. nossa modalidade, né? E que atrapalha o futebol também, né? O futebol é muito pior. Muito pior. Ok. Bom, antes aí, queria deixar em aberto aqui para o pessoal que está na sala, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser abrir o microfone aí, assim como o Flavinho fez antes, como o doutor Roberto fez agora. A sala está aberta aí para a gente fazer um bate-papo aí aproveitando enquanto o alemão está aí à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, abre o microfone e faz a pergunta direto aí, a gente vai organizando. Por favor. Boa noite, posso, Benhur? Por favor, Eduardo, ia te chamar aí. Boa noite, Alemão. Prazer em estar falando contigo. Assim, conversando com alguns treinadores já, enfim, e provavelmente contigo, né, que eu tive a oportunidade de conversar lá no estudo lá que a gente, enfim, que tu participou, né? Mais uma vez te agradeço em público também. É, Alguns treinadores já citaram, falando um pouco sobre gestão de carreira em algum momento aí, né? Sobre como tu enxerga isso, assim, né? Eu sei que no nosso meio é difícil a gente projetar muitas vezes alguma coisa, né? A gente já tu falou também sobre o resultado, já, enfim, questão de que existe cobrança, né? É normal dentro do alto rendimento. É, como tu como tu lidar com isso, assim, como é que tu enxerga durante a tua trajetória isso, né? Obviamente que para chegar numa Liga Nacional tu tem que ter resultado, seja ele ganhando ou não, mas o resultado convincente, né? Para se ter uma oportunidade. E o quanto foi importante passar por outras equipes antes até chegar a uma Liga Nacional, né? Que muitas vezes eu acho que é fundamental. Eu lembro de conversar com o Peri, isso muito, né? O Peri foi um cara que passou por muitas realidades diferentes até chegar à Liga Nacional, né? E aí talvez chegar melhor preparado para isso, né? E às vezes tem treinadores que já chegam no alto nível. Eu sei que pode acontecer e pode dar certo, né? Acho que cada um tem a sua trajetória, mas o quanto é importante isso, né? Vivenciar outras realidades antes para chegar preparado, vamos dizer assim, ou melhor preparado numa equipe desse tamanho, de uma magnitude que é um praia clube, né? Com toda a estrutura, enfim, com tudo que você estava relatando agora, né? Saber o papel de cada um, saber, enfim, todo esse processo, né? Às vezes, como tu falou, o próprio Campo Mourão é diferente do Praia, que é diferente talvez de outro clube, enfim. Como lidar com isso perante as outras pessoas e perante a si mesmo, né? Nessa gestão de carreira, né? Que todo treinador acaba fazendo, né? Enxergando para onde é melhor ir, para onde não é melhor ir, enfim. É. E aí, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Obrigado aí pela pergunta. Prazer imenso ter participado aí do estudo. Só colocar assim, né? Eu acho que a pessoa, aonde você for trabalhar, né? Acho que você primeiro precisa saber como funciona o lugar, né? Se você for para o lugar que você vai querer mudar tudo, né? Não vai. Eu não acredito que vai dar certo, né? Então, cada lugar já tem sua forma de trabalho, né? Já tem, igual aqui o Praia mesmo, né? Tem toda essa hierarquia, né? Tem toda a questão de uma comissão técnica. Então, o que eu precisei fazer é tentar me ajustar a algumas situações com eles, né? E eles ajustarem algumas situações comigo, né? E, nossa, graças a Deus foi muito bem, até hoje muito bem. Tá aí o auxiliar, é o Josimar,
Ô, nós discutimos bastante, viu, cara? Se o pessoal acha que a gente é só alegria, a gente discorda bastante um do outro, aí é isso que faz a gente crescer e evoluir. É. Mas, assim, eu acho que eu fui muito feliz aí na questão de como atleta, sabe? De ter vivenciado muitos lugares, muitos ambientes, né? Não tinha a vivência de uma comissão técnica, que a vivência da comissão técnica é totalmente diferente da vivência de jogador, é totalmente diferente, né? Até porque a cabeça de comissão técnica não para um minuto, né? Até brinco dos atletas, falo, nossa, como eu tenho saudade quando eu cuidava só do meu tênis, da minha caneleira, cara. Eles não têm noção a dor de cabeça que tem o tempo inteiro de ajusta aí, faz aquilo, programação, refaz, vamos ajustar, vamos fazer outra coisa. Né? Então, eu acho assim, cara, quanto maior parte de experiência que você tiver, de vivência das coisas, né? Eu busquei muita informação ali antes de entrar na Liga Nacional, que era o meu sonho, que eu estava na equipe do Ioca lá de Guaratinguetá. Tive muito problema ali em São José com algumas pessoas ali, porque eles não entendiam, né? Porque as equipes iam jogar lá contra São José, eu entrava em contato com os treinadores, né? E pedia para acompanhar os treinos. Dali eu já buscando um pouco de informação para ver como que era o ambiente, o que que eles trabalhavam um dia antes de jogo, dia de treino. Era tudo situações novas dentro de uma Liga Nacional, de um ambiente que eu trabalhava lá no Ioca de Guaratinguetá, né? Todo essa o Vander Iacovina é um cara que eu agradeço demais, foi 2 vezes jogar ali na época do Joinville ali, um cara que sensacional, cara. Nossa, muito grato a ele que aprendi, me ensinou muita coisa aí eu sou um fã de bola parada bastante, ele muito mais que eu, né? Então, eu acho que essas vivências, né, cara, eu tive muita oportunidade aí, também busquei, né, de tentar, de acompanhar a Taça Brasil ali, quando meu irmão jogava em Erechim, o Campeonato Mundial, Libertadores, e sempre tá acompanhando o treino, o trabalho, ver o que a pessoa faz, como é que funciona, acabando ali, perguntando, né, o que está acontecendo, por que isso, por que daquilo, para agregar conhecimento, né, e formar o que eu tenho hoje de pensamento de jogo aí, cara. Tá? Espero que eu tenha conseguido responder. Eu começo a falar e não paro. Não, acho que respondeu, mas eu ia até fazer uma consideração, porque tem que talvez juntar esses dois universos, assim, né? Que é o ambiente acadêmico, como tu falaste, e o ambiente de quadro, de profissional, né? Porque ao mesmo tempo, enquanto você falava, eu ficava pensando, pá, o alemão jogou, Paulinho Gambier jogou, Peri jogou, né? Vandré jogou, Paulinho Sananduva, PC jogou, Cassiano jogou, então traz esse repertório todo, tem uma formação e agrega. Daqui a pouco o cara levanta a mão e diz, ei, Ferretti não jogou, não é? E aí, eu não sei se o Flavinho jogou. Flavinho, não sei se tu jogou. Tu não tem cara de quem nunca jogou. Então, Também acho que não, viu? também acho que não. Doutor Roberto também só ficar na arquibancada. Vou estudar. Então, é isso aí. Então, o que que acontece? Eu acho que passa exatamente pelo que tu disseste, Alemão, que essa transformação, ela vem pelo querer, sabe? No momento que você pode ser um acadêmico, você pode ser um simpatizante da modalidade, que não necessariamente tem a mesma vivência que você teve de atleta, mas eu tenho que querer. Então, eu quero isso para mim. Então, isso vai fazer com que eu vá acompanhar um treino. Não me interessa de quem é, você vai acompanhar aquele treino. Categoria A, B, C, cara, todo lugar hoje está aberto com excelentes profissionais. E eu até costumo dizer aqui, Alemão, até nas palestras que a gente faz, que às vezes você vai acompanhar um treino e mesmo que tu olhe que, nossa, o cara faz tudo errado, legal, você já aprendeu que não é para fazer daquela forma, mas você está aprendendo algumas coisas. Pô, eu faria diferente, legal, você está começando a construir essa relação tua como profissional que você vai exercer. Acho que esses dois universos são muito interessantes, sabe? Porque há uma transformação, como tu disseste, assim, da pessoa que é atleta e o aliar dessa vivência prática com os princípios que são os princípios de um treinamento, o princípio fisiológico, essa interação de envolvimento e compreender o porquê que aquilo acontece,
E hoje, ainda tu fez uma outra abordagem na tua fala que eu acho que é muito legal, né? Porque hoje a gente vive um momento diferente de quem viveu ali atrás, certo? Que uma vez, para você poder ver um jogo, você tinha que pagar para alguém gravar numa fita de videocassete. Talvez ninguém sabe o que que é isso aqui. Ok? Hoje não. Meu, nós estamos aqui falando e nós podíamos estar vendo o jogo que está acontecendo agora pelo YouTube, lá do outro lado do universo, e nós está acompanhando aqui e está vendo, cara. Então, hoje a gente vive um outro momento, não só vendo o atleta, vendo o jogo, entendendo o jogo, vendo o posicional, analisando isso tudo, isso passa por uma coisa chamada querer. Acho que isso é muito legal. Então, hoje a modalidade, ela tem uma abertura muito grande para você poder evoluir e juntar esses universos todos aí, pelo menos na minha concepção, isso está muito claro, não é? O que que você acha, Alemão? Eu concordo, né? Concordo muito com o que você falou. Eu acho que o nosso esporte aí, né, ainda tem muito espaço para muita gente poder trabalhar, né? Muito espaço, né? Eu acho que espero que a gente chegue num ponto aí de não precisar ficar dividindo funções, né? Eu acho que as Claro. pessoas podem agregar muito mais em uma função do que fazer duas, três, aí as pessoas ficam sobrecarregadas, né? Tem aqui o meu auxiliar técnico, é o Josimar, inclusive ele é o nosso preparador físico, nosso preparador de goleiro, né? E treinador de sub-17. Então, é muita coisa, eu acredito, eu vejo, né? Muita coisa. Né? Então, eu espero que nossa modalidade consiga evoluir, mas precisamos mudar algumas pessoas que estão acima ainda, porque as pessoas que estão acima ainda no nosso topo aí Ah, dentro da nossa modalidade acha que não precisa, né? Uma discussão que eu tive com alguns aí da nossa modalidade aí no início do ano. E eles acham que não precisa, né? E a pessoa tem que fazer duas, três funções aí dentro depois para economizar dinheiro e ficar gastando com o atleta, né? E o atleta não vai te dar o resultado nada. Você tiver mais pessoas ali capacitadas dentro da sua comissão técnica, a possibilidade de chegar ao resultado, eu penso que é muito maior. Né? Mas estamos trabalhando, né? Eu acho que tá evoluindo, né? Não da forma com que a gente imaginava, né? Mas eu acredito que está evoluindo. Aí eu vejo também as categorias de base aí, pessoal. Eu estou em vários grupos aí de WhatsApp, aí, cara, eu vejo tanto que o pessoal busca informação, o pessoal estuda aí, o cara. Eu acho que nós vamos evoluir muito ainda mais dentro da nossa modalidade, vai vir mais atletas bem preparados aí. O que eu acho, de novo, cara, eu acho que evoluiu muito a questão de análise, de entendimento do jogo para a maioria. Né? Lá atrás, lá era difícil você encontrar um jogo para você ver fulano jogando. Hoje não. Hoje vou jogar contra o time sub-15 seu, 12 lá, tem algum jogo seu lá no YouTube lá, cara. Então a gente consegue treinar e criar estratégias para tirar o cara do 1 contra 1 aí que o Flavinho falou que os caras acham que a gente não quer aquele drible, né? Então, acho que a questão do treinamento evoluiu muito, a questão de formação evoluiu muito, né? E eu acho que nossos atletas precisam acompanhar isso, né? Eu acho que é uma grande dificuldade que nós temos hoje no alto rendimento também, né? Essa é uma pecinha aqui que está nos atrapalhando e muito, né? E a gente tem colocado algumas regras aqui, ano que vem nós vamos ter que colocar outras regras, porque aqui nós treinamos no máximo 1h20 de manhã, no máximo, estourando, hein? Porque meus treinos é 45, 50 minutos. Né? Eu até brinco com os caras, cara, é 1 hora por dia você ficar sem isso aqui, cara. Entendeu? E tem atrapalhado bastante, eu acho que é uma outra geração, né? Estamos tentando criar modos aí, poder trabalhar com eles também, é uma outro tipo de geração, de focar um pouquinho mais em algumas coisas, né? Antigamente, os jogadores se reuniam ali antes, né? E ficavam pós-treino conversando sobre situações do jogo, o que podia melhorar, o que podia fazer. O treinador, às vezes, nem precisava estar intervindo muito. Ou a gente conversava como que a gente fazia para jogar contra o time do professor Benhur aí, entendeu? Hoje não, hoje tem muita informação e eu acho que em alguns momentos, principalmente isso aqui tem atrapalhado e muito. Eu vejo algumas pessoas reclamando de alguns treinadores aí que proíbe dentro do vestiário, proíbe ali, e eu
eu era um pouquinho, pensava um pouquinho da forma que era errado e eu já estou pensando em mudar algumas coisas, sabe? Porque para ver se o atleta consegue ter um foco maior aí, né? E consegue entender e adaptar algumas coisas aí. Podemos voltar à discussão de jogador e atleta aqui, que é muito legal, né? Se fosse atleta, Muito. atleta, não, peraí, esse é um momento, não é? E hoje está se complicando esse processo também. Júnior, você queria fazer uma pergunta aí, Juninho? Vamos lá, vou aproveitar então. Boa noite a todos. Ô, Alemão, até peço desculpas se tu tiver já respondido, eu entrei com o bonde andando aí, mas queria saber de você qual foi a tua maior dificuldade, assim, inicial, né? No início da tua carreira como treinador, para mudar esse estágio de jogador para treinador, né? Sair de um comandado para um comandante, né? E qual é o relacionamento que você tenta. Tu já teve alguns comandantes, possivelmente, que agiam de uma forma que você julgava errado, né? E o que que você tenta melhorar, de que forma você tenta melhorar essa proximidade com o atleta? Se tu acha importante ter essa proximidade ou não. Então vamos lá, cara. Acho que é um outro. Olha, essa mudança, né, de atleta para treinador, cara, sofri muito, hein, cara. Muito, muito mesmo, cara. E eu fui tentando arrumar isso que eu sentia muita ansiedade ainda. A minha maior ansiedade não era nem de jogar, sabe? A minha maior ansiedade era no aquecimento, cara. Na hora que começava o aquecimento ali, cara, nossa, cara. Aí eu arrumei algumas estratégias. Ó, faz pouco tempo, cara, uma coisa que pouco sabe, só quem trabalha comigo aí sabe. Faz pouco tempo que eu assisto o aquecimento da minha equipe, cara. Era uma forma que eu encontrei de tirar essa ansiedade que eu sofri muito ali, sabe? Essa mudança, né? De passar de treinar, de comissão, de você não jogar mais, né? E pensar com o outro lado. E algumas outras coisas que eu tenho até hoje, de evitar mostrar tipo de passe, tentar mostrar tipo de marcação. Ah, o jogador não conseguiu dar esse passe lá cavado, eu dar o passe. Graças a Deus, eu consegui cortar isso, que era uma das coisas que eu ficava bravo com alguns treinadores, sabe? Ah, já que é que você consegue fazer, então vai lá e joga no meu lugar, deixa eu aqui fora aqui, né? Mas eu respeito quem eu falo, minha forma de pensar, do alemão, tá? Nada contra os outros aí, né? A forma de pensar, né? Então, acho que eu sofri muito com essa parte aí, né, de início, mas eu me preparei muito, minha cabeça, assim, para virar negócio de ser treinador, né? E o que eu mudei um pouquinho do início para agora é a questão de um pouco mais de distanciamento dos atletas, até porque lá em Guaratinguetá nós tínhamos um hotel que era um patrocinador, então eu, junto com os atletas de fora, nós morávamos no mesmo hotel, então a proximidade de conversa todo dia, essas coisas tinham, né? Aqui no Praia já tem uma distância um pouco maior, né? Eu vejo como um lado um pouco mais profissional, nada de não saber o que está acontecendo com o atleta, você consegue ver se o atleta hoje está postar e perguntar, esse lado humano sempre tem, é um dos lados principal aqui do Praia Clube, né? Isso é uma marca do Praia Clube tentando trazer para o meu lado, né? Então, são algumas coisas assim que eu sou, principalmente esse lado que eu sofri, né, cara? Não foi fácil, cara. Tem alguns jogos aí, principalmente no jogo lá da final contra o Pato, lá, e alguns jogos importantes assim, eu ainda me dá uma vontade de jogar, cara. Ainda me dá uma vontade, não de jogar, sabe? De estar ali como atleta, sabe? De estar ali como atleta, cara. Quando começa aquele negócio do aquecimento, que você tem que correr, que o pessoal junta ali. Cara, ainda, sem brincadeira, ainda dá uma coisa assim dentro, né? Eu rapo fora, vou lá pro vestiário lá e fico pensando em outras coisas lá e mexo com outras situações aí, cara. Ah, essa urticária aí, como cara, velho, tá louco, a barriga do cara já dá, se que não tiver isso, largue mão, né? Não tem como, né? É que Não tem como. faz 9 anos, né? 9 anos que eu parei de jogar. 9 anos. Para alguns aí já está um pouco mais acostumado, né? Talvez não, ainda consegue sentir da mesma forma aí. É uma coisa que eu nunca perguntei para os outros treinadores, cara, se sofre com isso daí, cara. Mas não é fácil, cara. Não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Ok, ok. Bom, adiantada a hora aqui do nosso bate-papo, eu queria aproveitar aqui de antemão para agradecer aí João Alexandre, também o Matheus, que se prontificaram aí para fazer esse frente a frente
E, ao mesmo tempo, Alemão, te agradecer aí pela tua simplicidade, pelo teu aceite sempre, né? Chamamos aí para nós poder conversar um pouco, por essa tua humildade de trazer à tona aqui. Essa é uma das questões que a gente tenta fazer dentro dessa organização acadêmica, dentro aqui da Associação Brasileira, que é você aproximar a profissionais assim que estão hoje atuando e poder estar dividindo com todos aqui um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua vivência, sua forma de pensar, ajudando talvez a colocar um degrauzinho a mais aí na carreira de todo mundo, para fortalecer o profissional, fortalecer o esporte, fortalecer a área, para que aconteça talvez aquilo que a gente fala, que é reconhecimento social maior, não só da modalidade, mas também do profissional, seja ele um técnico, seja ele um preparador físico, um preparador de goleiro, o professor que está na categoria de base. Eu acho que esse reconhecimento social ainda nós estamos galgando e é de fundamental importância. Queria te agradecer aqui, Alemão, mais uma vez aí pela tua disponibilidade, a tua disponibilidade aí por ter trazido aí um pouco desse bate-papo aí, ok? Sem mais, aí agradeço a todos pela participação. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, a Associação Brasileira está sempre aberta, pode estar chamando aí nos canais aí com todo mundo. Sempre é muito bom contar com todos. Ok? Alemão, boa noite, obrigado a todos. Satisfação tê-los aqui na sala mais uma vez aí. Valeu, galera. Boa noite a todos. Boa noite, Alemão. Valeu, Boa noite, Alemão. gente. Obrigado, meu parceiro. Tamo junto. Valeu, obrigado, Elias. Tamo Abraço. junto. Obrigado pelo convite. Um Valeu, abraço a valeu. todos. Obrigado, Valeu, gente. gente. Obrigado. E obrigado, professor, pela É, oportunidade aí, viu? sempre, portas abertas sempre para Fala, todos. irmão. Alemão, o Júlio Cabeça te mandou um abraço aí. Ah, beleza. Um abraço aí. Valeu. Mundo que nos rodeia. Feito, valeu, Brunão. Abraço. Valeu, gente. Gratidão a todos. Fiquem bem, se cuidem. Até mais.